Oi, gente. Estamos ao vivo de novo. Aqui nós estamos aqui de novo. Nós chamamos aquela hora, foi um testezinho para ver se vocês estavam aí e também porque nós erramos o horário. O horário era dia 19 às 20 horas, devido à quantidade de trabalho que a gente está fazendo. Então nós erramos um pouquinho. Eu queria agradecer já a presença de todo mundo que já está chegando aí e pedir para vocês divulgar essa live de hoje, porque eu tenho dois convidados. Eu tenho o Davi, que é do meu livro Davi, o Lixo no Mar, que ele está aqui porque ele hoje participou de um encontro com uma escola. Então ele tá fazendo divulgação do livro Davi, o Livro no Mar. E o Alexandre, né? O nosso convidado hoje é o Alexandre. E eu tô aqui esperando, a gente vai... eu acho que o Alexandre acabou de entrar. Eu vou assinar para ele. E eu vou ligar para você, Alexandre. Eu vou ligar para você, tá bom? Eu vou te chamar aí. Aqui... Mando aí, tô te ligando. Vamos esperar fazer a conexão. Oi, Olá, Alexandre. olá, Fátima, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Como é que você está? Tranquilo. E como vão as coisas Tranquilo? aí? Ah, que bom. Tranquilíssimo. Olha, é uma honra muito grande estar com você. Eu te agradeço muito por você ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui com a gente hoje. De antemão, eu vou te falar a nossa live gravada e Hum? depois a gente faz uma ediçãozinha, porque ela vai ser passada, a gente envia essas lives para professores, pedagogos, hospitais, creche. Então, as nossas lives, elas sempre têm um fundo didático nesse sentido, no sentido Ótimo. de passar para as pessoas aquilo que o nosso convidado fala, que a gente acha legal, que a Sim, gente acha importante, tá? Então, é por isso que é uma sim, honra de estar aqui para a gente conversar com você. E o assunto também é muito bacana. Quando eu te vi, eu conheci você, eu quero que o pessoal saiba que eu conheci o Alexandre numa live. Eu estava trabalhando, estava nesse dia eu estava no meu escritório, e eu sigo, e o pessoal, e ele estava nessa live. E aí ele falou umas coisas que eu achei muito bacana e eu achei muito interessante, porque as histórias que você conta são histórias que, primeiro, que a pessoa não, ela desconstrói qualquer tabu e ela desconstrói qualquer preconceito, porque você fala de histórias nossas, coisas que a maioria de nós não fala, né? Todo mundo fala do sim, Halloween, mas poucos falam de Mula Sem Cabeça, de Saci Pererê, ou dos povos originários, os sim. povos africanos e tudo. Então, achei que você conta lindamente, e aí eu quis conversar com você, para deixar isso. Ah, que Mas, ótimo. antemão, Alexandre, eu estou com um convidado aqui, que é o Davi, e nós fizemos um livro chamado Davi, o Lixo no Mar, porque vai ser o Ah, carro-chefe de 2021, que fala sobre a quantidade de lixo nos oceanos. E esse sim. livro, ele foi encomendado pelo Davi. E ele, como ele participou hoje de uma livezinha com crianças de uma escola na Bahia, aí ele está aqui, aí eu quero que você conheça o Davi. Aí eu vou sair de cena um Ah, pouquinho ótimo. para Tá você bom, conhecer o Davi. Vem cá, tá Davi. bom. Olá, Davi. Olá, Davi, como vai você? Sim, Tá? tá, aqui tá bom. Você está Tudo ouvindo bem com ele? você? Sim, Me conte, então, que você encomendou um livro de Fátima, foi? sim, E que livro foi esse que você encomendou dela? foi um livro chamado Fala, Davi moço. e o Lixo no Mar. Aqui, ó. Olha, gente.
Um problema, né? É um problema o lixo no mar, não é verdade? Sim, Fala pra ele por que que você pediu esse livro. porque eu vi um vídeo que tinha muito lixo no mar. Eu pensei, eu, eu faço o livro ou eu falo pra minha mãe fazer um negócio para as pessoas que tem muito lixo no mar. Eu escolhi fazer um livro. Olha, tá vendo que ótimo. Ela então te presenteou, na verdade, né? Com esse. E você aparece nessa história, é? Sim. Aparece toda a minha família. Olha que legal. Imagina a minha aí, que é Fala, curioso. fala que você vai mandar um livro pra ele de presente. Eu vou mandar um livro pra você. Fala alto pra ele ouvir, Oba! né? Aqui, ó. Olha que livro bonito. Você quer mostrar o que? Isso aqui? Você quer mostrar isso aqui, Alexandre? Ah, que legal. Olha aí. Ele ali é. Você Ele ali no contando a livro. mamãe. É porque eu Que coloquei ótimo. uma história sua. Eu coloquei uma história sua, você contando a história. E Sim. aí ele quer que você conte a história dele, entendeu? Por que que ele tá falando com você? Ele Com... tá te mostrando aqui. Ah, sim. Então, quando o livro chegar aqui na Bahia, você a gente combina e aí eu conto para você, eu gravo, tá bom? Fala assim, a minha mãe ama Bahia, fala. A minha mãe ama a Bahia. Quem não gosta dessa cidade maravilhosa, desse estado maravilhoso? Você gosta de Ele praia? gostou muito de você, Alexandre. Eu achei incrível ele mostrando Ah, que você. ótimo. E ele ficou passando de novo, sabe? Aí eu falei, eu vou deixar você conhecer o Ah, Alexandre. Tem uma vibe muito boa. que Então dá tchau, ótimo. Alexandre. Gostei de conhecer Tchau. você também, Davi. Tchau, Davi. Quando chegar o Tchau. O livro, que que você quer falar então, para ele? aí a gente combina e eu gravo. E também falo para as pessoas comprar o meu livro. Pronto, vamos combinar, claro. Eu vou... Meu Assim Deus. que chegar, vamos combinar. Que ótimo. Tchau, Tá bom. Davi. Tchau, Davi. Tchau. Tchau. Viu, Alexandre, como é? A Ótimo. gente tem que. Foi muito engraçado, porque ele. Eu mostrei você, eu falei, hoje eu vou fazer uma live, e é com esse rapaz aqui, ó, e ele conta histórias. E eu mostrei, né, você e tudo. Aí eu deixei o celular, ele foi e pôs de novo o vídeo, depois ele colocou de novo. Eu falei, você gostou do Alexandre, né? Aí ele fez assim. Aí você quer falar com Que ele? ótimo. Aí eu falei, nossa, Que então vou ótimo. deixar ele falar um pouquinho. Então, Legal. agora eu já te apresentei de uma forma informal para todo mundo, mas eu gostaria que você falasse um Sim, pouco do Pé de Causos e as contações de histórias, por favor. tá bom. É, também fico muito feliz com esse contato. A gente no Pé de Causa tem feito essas lives para mobilizar também as pessoas, né, em torno das histórias afro-brasileiras e dos povos originários, que é uma pesquisa que a gente já faz desde 2016. Nós somos um grupo relativamente novo, mas cada um de nós já fazemos essa pesquisa há um tempo, né? Cada um no seu trabalho, porque nós somos três, né? O Pé de Causas é formado por mim, por Maju e por Valnei. Maju é professora de artes visuais, e antes de se juntar comigo também já contava história, e Valnei é músico, pesquisador, está fazendo um doutorado, inclusive com essa temática da lei de 1639. Ele tem uma pesquisa muito aprofundada sobre isso, sobre ensino de música e a questão racial, né? É muito importante essa discussão e a gente agregou nós três, então nós somos um professor de teatro, uma professora de artes e um professor de música e a gente conta história com esses elementos que a gente traz, né? E aí o Pé de Carlos, ele nasce com esse desejo também de fomentar as histórias afro-brasileiras, né? Divulgar.
e também as culturas da questão também dos povos originários. A gente falava até um tempo que era afro-indígena, né? Só que aí, depois de um tempo, a gente começou a mudar esse nome para os povos originários, que são os povos que estavam aqui no Brasil, né? Aqui, nesta terra, que não se chamava Brasil, e aqui estavam com muita cultura, com produção, inclusive, de literatura oral, já estavam aqui. Então, a gente tem esse desejo de ampliar esse repertório para o nosso público, né? Com essas histórias, que são histórias importantes, como você me ouviu falar, que são histórias que nos formam enquanto povo brasileiro, né? Que nós somos a junção desses três povos, de muitos povos, na verdade, né? Os povos que vieram de África, e também os povos originários. Nós somos também a mistura dos povos europeus que vieram para cá. E aí a gente tem isso nas nossas histórias, nas nossas contações a gente traz essas histórias à frente, sempre conosco, sempre desejando compartilhar essas histórias primeiro. Depois a gente até pode contar as histórias dos contos de fada, mas primeiro as histórias afro-brasileiras e dos povos originários. Tá, eu tenho uma pergunta, eu abri para algumas perguntas para algumas pessoas, Sim. e aqui também o pessoal que estiver assistindo, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, tem aí o pontinho de interrogação, vocês podem apertar aí e fazer a pergunta para o Alexandre, e que a gente vai responder na medida do possível. Eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, como esse vídeo vai para algumas crianças vão ver indo, né? Vão ver isso, e vão para pedagogas e tudo, eu queria que você explicasse o que são povos originários, para as pessoas entenderem, né? E o que são histórias afro-brasileiras. Porque quando você fala afro-brasileira, a gente sabe o que é. Eu, você e algumas pessoas. Mas uma criança de 9 anos, de 10 anos, de 8 anos, depende, vai ver, né? Você já percebi que você tem um chama para criança, então vai que ela queira saber. Então, o que são povos originários? Vamos lá. Os povos originários são aqueles povos que estavam aqui no Brasil antes de 1500, né? Que estavam e estão até hoje, fazem parte ainda do nosso território, são os nossos irmãos, são os nossos ancestrais, né? Os povos originários, eles são... inclusive, eu até anotei dados aqui, que eu imaginei que você ia perguntar alguma coisa parecida. É interessante perceber que nós, no território que depois se chama Brasil, que se chamava Pindorama para alguns povos que aqui moravam, chamavam de povos de Pindorama, que é a terra das palmeiras. Pindorama é uma palavra em tupi-guarani que significa terra das palmeiras, né? E eram 5 milhões de pessoas. Eram 5 milhões de pessoas divididas nesse território imenso que é o Brasil, nesse território continental, divididas em 1.100 povos. E eles falavam mais de 900 línguas, imagine, Fátima. Eram mais de 900 línguas que eles falavam. Inclusive, o Tupi-Guarani, ele era falado até o início do século XVII. E só com o decreto presidencial, né, do o Marquês de Pombal, não era presidente, né, mas o Marquês de Pombal, ele faz um decreto que proíbe o Tupi-Guarani ser falado no Brasil e exige que, a partir de então, só se fale português no Brasil. Então, você vê que eles chegaram no Brasil, esses povos originários são, sim, os indígenas, que a gente conhece como indígenas, mas trazer como povo originário, por quê? Porque é um povo que tem autonomia. Hoje ainda existem diversos povos, né, que você vai perceber que aqui no interior da Bahia existem vários, tem no centro-oeste, tem lá no norte, tem ainda no sul, mas são povos de uma diversidade imensa e eles são chamados povos porque eles têm autonomia enquanto povo. Assim como nós, enquanto nação, somos um povo brasileiro, a gente tem autonomia, né? Temos uma educação, uma economia própria, um sistema de saúde. Você considerar um povo, se você chamar um índio apenas, né? Ah, ele é um índio. Não, ele é um povo indígena. Esse povo indígena, ele tem
todo um sistema educacional, um sistema de saúde, um sistema de crenças, né? Um sistema de economia que vai influenciar a gente. Agora é importante falar por que povos originários, porque eles estavam aqui na origem do nosso país. Eles eram os primeiros, eles foram os primeiros habitantes. Eram eles que estavam aqui há muitos anos, né? Estavam aqui desde a América Latina toda. Os indígenas estão aqui presentes, né? E se você ver, nós somos, podemos chamar de irmãos, esses povos indígenas, porque eles vão ser que é muito parecido, às vezes, a cultura, às vezes a pintura, a arte, o cântico, porque eles derivam praticamente da mesma matriz, né? E eles vão se espalhar pelo território da América, né? Da América, inclusive toda a América, né? América Central, do Norte e do Sul, tem muitos povos indígenas. É isso. É bacana que as pessoas saibam disso, né? Por exemplo, eu não sabia que existia 5 milhões de habitantes quando eles chegaram aqui, que descobriram o Brasil. Porque, às vezes, eu vou descobrindo as coisas, Alexandre, e eu tenho a impressão que a história que nos ensinaram toda é errada. Então, assim, e foi uma das coisas que eu achei bacana na sua contação de história. Quando eu falei que você desconstrói todo aquele conhecimento, e as pessoas precisam saber a verdade. Então, por exemplo, eu mesmo não sabia que existia 5 milhões de pessoas aqui no Brasil. Entendeu? Para mim era aquele povo num canto só, e que depois foi vindo, né? Foi aquele conhecimento que a gente tem, né? De tudo. É porque existia o povo no litoral, né? Que foi o início da colonização a partir do litoral, mas existia o povo de dentro também, né? De dentro do sertão, por exemplo. Existiam muitos povos indígenas. Se você subir aqui o norte do Nordeste, você vai encontrar povos indígenas para dentro do sertão mesmo. Você vai encontrar povos ali ainda para você ver que eles não viviam só no litoral do país. Mas é interessante também que com a colonização eles entraram, né? Eles foram para dentro do país, para poder inclusive resistir. E essa é a coisa importante. A outra pergunta é o que histórias afro-brasileiras? Explica para as crianças. Sim, claro. Outra questão que também é muito próxima dessa discussão, que em termos, depois eu vou falar mais à frente, provavelmente, mas as histórias afro-brasileiras, elas são compostas, é interessante isso, com a colonização do Brasil, em 1500, a partir de 1500, né? E depois com a escravidão, com o tráfico transatlântico, né? De escravos, que foi uma coisa terrível, só que também traz uma contribuição muito grande para a nossa cultura. Foi uma coisa horrível, dizimou culturas, apagou, mas também trouxe toda essa força da cultura africana para o Brasil. E aí, quando eu chamo de cultura afro-brasileira ou de histórias afro-brasileiras, são essas histórias que vieram de África e que, inclusive, também são cerca de 5 milhões, inclusive, de pessoas que vieram de África durante o período da escravidão. Então, pense que em 3 séculos no Brasil, nessa região aqui, chegaram quase 5 milhões de pessoas trazidas de África, homens e mulheres, cada um com sua cultura, com sua língua. E aí você pode até destacar algumas, até anotei aqui o nome. Por exemplo, são povos de Angola, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Congo, Benguela, Guiné, que eles fazem parte de outros povos em África também, né? Que são os povos bantus, Yorubá, Fogo, Axantes, Fantes. Essas histórias afro-brasileiras, por que eu... E aí eu trouxe esses povos que vieram de África para o Brasil. Porque esses povos, quando chegam aqui no Brasil, e eles passam pelo processo de escravização, infelizmente, quando eles começam a fugir desses espaços de opressão e vão se encontrar com os indígenas, por exemplo, com os povos originários, vão passar durante a fuga para esses lugares, essas culturas vão se comungando, né? Vão se comungando, e aí, por exemplo, nós vamos ter a cultura, não só a cultura africana, nós vamos ter uma cultura afro-brasileira, porque com raiz africana, mas também
que dialoga com as culturas que estavam no Brasil já, né? Com as culturas indígenas e cultura europeia. Então, isso, por exemplo, é interessante pensar que um aspecto da cultura afro-brasileira são os folguedos. O Bumba Meu Boi, por exemplo. O Bumba Meu Boi são aspectos da cultura afro-brasileira. O São João, ele é a cultura afro-brasileira, a mistura ali, inclusive, dos três povos que vão dar origem ao Brasil, eles vão estar dialogando fortemente nas festas de São João, né? O São João, as comidas da cultura indígena vão estar ali, né? As danças da cultura europeia, também as danças e os alimentos também da cultura africana, inclusive, eu não sei se você sabe, Fátima, mas no período de São João é o período da colheita. É o período da colheita, né? As pessoas plantam em março e vão colher os alimentos em junho. Então a festa, a fogueira, era para comemorar a colheita, a boa colheita, e agradecer aos deuses pela colheita generosa. Assim como no final do ano também tem em outros povos outras festas para comemorar a colheita do segundo semestre. Então a festa junina ela vai ser uma grande junção dessas culturas, e essa cultura afro-brasileira é porque ela vai ser marcada pela presença dos africanos. E aí é interessante pensar que, por mais que a gente ache, por exemplo, é uma coisa interessante que eu aprendi na universidade, quando eu estudava teatro, perceber que o candomblé, por exemplo, que é muito forte na Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, esse candomblé que vem para o Brasil, que está no Brasil, que se forma no Brasil, ele não é o mesmo culto, não é igualzinho em África. Eles trazem os deuses, mas aqui, por isso que é afro-brasileiro, porque ganha aspectos da nossa cultura, entendeu? Dialoga. A capoeira, por exemplo, é legitimamente afro-brasileira, porque a capoeira ela não é uma dança, nem uma luta praticada em África. Ela é uma junção das coisas que iam acontecendo na senzala, o jogo do corpo, a malemolência, a capoeira de Angola, ela é a junção dessas culturas fortemente. Por isso que eu digo que são histórias que nos fazem enquanto brasileiro, né? Enquanto cidadão, enquanto povo brasileiro. Então, é bom você falar isso, porque você falou uma palavra que é quase proibida, candomblé. Né? É quase proibida em algumas coisas. Mas são histórias que são nossas histórias, independente de religião, né? São nossas histórias. O negro, ele está sendo... eu acho que existe o preconceito, ainda existe às vezes até o próprio negro também. A perseguição da cultura afro-brasileira, da literatura afro-brasileira por causa das religiões. Né? Então, eu vejo muito isso. É muito perigoso e é muito difícil falar sobre o assunto e contar histórias e lendas africanas, afro-brasileiras, que são lindíssimas, né? Ninguém se fala, ninguém conta, porque a partir do momento que você conta, você está pregando ou você está fazendo apologia a uma religião que é assim, que é assado, que é aquilo outro. Eu costumo dizer sempre que no Brasil todo mundo tem sangue de índio, todo mundo, assim, e tem sangue de negro, todo mundo tem um pé na senzala. As pessoas às vezes ficam rindo comigo, eu falo assim, graças a Deus, eu tenho um pé na senzala, entendeu? Porque eu sou, né, brasileira. Mas a gente precisa contar essas histórias. Se em Deus muito aos contos de fada, né? E se Deus, vamos colocar o Walt Disney e tudo mais, que eu amo também, mas e o nosso país, e as nossas histórias, né? Então eu acho importante a sua posição, tá dando eco para mim aqui. Aqui tá tranquilo. Tá? Eu tô sentindo, eu falo e eu tô ouvindo o eco de volta. Então, Agora, Fátima, deixa eu fazer um comentário sobre a sua fala. Infelizmente, as pessoas acabam reduzindo a cultura africana à religião, né? A religião de matriz africana. E que e tem sentido nessa fala, por quê? Porque quando aqui chegaram os colonizadores brancos,
Eles fizeram o quê? Eles fizeram questão de apagar toda a produção cultural, toda a produção cultural desse povo, tanto indígena, né? E aí eu digo assim, é muito terrível pensar nisso, mas a gente tem que entender que a gente, quando a gente observa isso, quando a gente compreende isso, a gente vai entender porque hoje, ainda hoje, no século XXI, no ano de 2020, nós temos ainda tão fortemente o racismo presente na nossa sociedade, né? Porque essas O culturas, racismo, elas vou te foram... contar um pouquinho, o racismo do brasileiro contra suas origens. No pleno século Sim, XXI, ele sim, quer sim. negar sua origem e ele quer endeusar o europeu. Não, entendeu? Mas Apesar de olha, eu ser descendente de repare, italiano, mas repare no que aconteceu. Pense que desde 1500 até 1000, você sabe que a lei 10.639, ela é de 2003, e a outra lei, 11.645, ela é de 2008, Fátima. Pense que foram 508 anos em que essas histórias elas não eram contadas na escola. Então, em nenhum momento, uma criança que ela não conhece ou que ela tem essa história ligada a uma coisa demoníaca, por exemplo, quando você vê uma religião, uma cultura toda, na verdade, não vou nem falar da religião de matriz africana, eu vou falar de uma cultura toda que ela é demonizada. Inclusive os negros e os indígenas vistos como pessoas sem alma, que justificaram, inclusive, todas aquelas atrocidades. Aí, em 1500, aí quando chega em 2008, se faz uma lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e da cultura indígena nas escolas do Brasil. E aí pense, temos quantos anos? 12 anos. 12 anos, eu estava pensando nisso. São 12 anos, não dá para mudar uma coisa que foram 3 séculos. 3 séculos de apagamento, não, 5 séculos de apagamento, silenciamento da cultura do povo originário. E por isso que eu digo o tempo todo que eu sou militante, nós do Pé de Causa somos militantes, porque a gente traz essas histórias porque elas precisam ser contadas. E aí, há um primeiro olhar de estranhamento, mas eu vou te mostrar até um livro aqui. Eu separei uns livros para te mostrar. Esse livro aqui, por exemplo, é o livro de Kiyosan de Oliveira, que chama O Maobá, História de Princesas, que é um livro belíssimo, belíssimo. Ele apresenta as orixás femininas como ela apresenta aqui nesse livro como princesas. Princesas vindas de África. Princesas vindas de África. Olha que beleza, as ilustrações são que coisa maravilhosas. mais linda, né? Essa, por exemplo, é Oiá. E aí ela apresenta o mito de Oiá para as crianças e apresenta para as crianças como se fosse uma princesa guerreira, que tinha uma espada, mas também tinha um espelho que se embelezava, que gostava que era conhecida por sua beleza. E aí a criança, a menina negra, que eu dou aula, porque eu dou aula na periferia, ela vai se identificar. Porque imagina, 500 anos sem você falar que o povo indígena e o povo negro, eles são bonitos, eles têm que ser valorizados, o menino não vai querer assim. Então por isso que a gente às vezes nega nossas origens, né? Porque a gente foi educado para isso. E por que as professoras não falam sobre isso? Porque elas também foram dentro da universidade. A gente não tem uma formação para isso. Então a gente insiste em trazer essas histórias para que as crianças ampliem o repertório de imagens e de mundos possíveis, né? O mundo não é Tem só o uma mundo que pergunta está na aqui, Europa. tem uma Sim. pergunta aqui, tem uma pergunta que pergunta assim, como que você fica sabendo dessas histórias? Pois é, Ah, pesquisando, 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 pesquisando. Eu trouxe aqui, vou mostrar no final. Eu tenho aqui, acho que é meia dúzia de livros, mais de meia dúzia, que eu trouxe para compartilhar com vocês de autores indígenas e autores negros de literatura infantil, assim, que são imprescindíveis para a gente. Como eu fiquei sabendo disso? Quando a gente começou a pesquisar sobre isso, e aí eu te falo que antes de ser contador de história, eu sou professor, eu sou educador, eu sou artista também. Então, na aí escola, você eu não levo a falou. sério. Então, você define professor de quê, educador de quê Ah, sim, e artista de quê? eu sou professor de teatro, né? Eu sou professor de teatro, formado na universidade em 2009, Universidade Federal da Bahia. Eu dou um mestrado também em teatro.
E a gente pesquisa, porque a gente, quando ia, por exemplo, para a periferia da aula, como é que a gente vai levar aquele conto de fada? Então a gente buscava um livro que o menino se reconhecesse na capa, para mobilizar algumas competências e habilidades daquele menino, entendeu? Então a gente ia pesquisando, mas aí, quando eu assumi isso bem forte a partir de 2016 para cá, que eu assumi fortemente isso, eu comecei a pesquisar. Então, na internet, existem diversos autores, por exemplo, tem Instagrams de... Eu vou até chamar a atenção para uma coisa para você, que acho que foi em 2018, que eu me interessei, eu percebi que eu não lia mulheres negras. E aí eu comecei a pesquisar autoras negras. E aí, por exemplo, eu até descobri essa autora aqui, que chama Cidinha da Silva. Cidinha da Silva, e esse é um livro infantil muito bonito, infanto juvenil, os nove Pentes de África. E aí eu achei Cidinha, ela é de Minas, se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui. Cidinha, ela é de Minas. Ai, Deus. Sei que ela mora em São Paulo. E aí ela me mandou esses livros que é recentemente que eu comprei. E aí, quando eu estou falando isso para você, é uma questão de pesquisa. E você ir buscar nas livrarias, entre os autores, essa literatura que você deseja partilhar. Eu não gosto de ficar falando mal dos contos de fada. Não. Não, muito pelo contrário. Os contos de fada, inclusive, têm uma fonte oral e eles também nos formam. Os contos dos irmãos Grimm, tudo isso vem povoar a gente, nosso imaginário, né? Vai construir nosso imaginário como homem, como mulher, como criança. São importantíssimos os valores que vão permear essas histórias, mas quando eu faço militância pelos livros, pelas histórias afro-brasileiras e indígenas, é porque essas também vão apresentar outros imaginários e vão ampliar a nossa visão nesse mundo, né? Vão ampliar nosso olhar sobre o mundo, a partir do olhar do indígena e da cultura africana. Entendi. Deixa eu te falar, eu quero dar um alô aí pro pessoal que entrou, um monte de gente, tem gente que falou assim, Sim. o Alê tem uma bagagem de conhecimento muito rico, construído de pesquisas, Mundinho da Nandinha aqui, maravilhosa, obrigada, gente, para todo mundo aí. Peço que opinem sobre, quando narro histórias afro-brasileiras, gosto de usar figurino africano, mas sou branquela. Faço isso para valorizar a narrativa e sua origem. Qual a opinião de vocês? Para mim é maravilhoso. Contar história, desde que você sinta a história, e desde que... Deixa eu ver quem falou. É o Alf Mourão. Então, sim, contador de história também, sim. Então, assim, para mim, eu acho maravilhoso, mesmo ele sendo branquelo, né? Sim. Eu também, eu vivo no sol para ver se melhora um pouquinho, mas eu acho que o ato de contar a história, na minha opinião, e se você vestir de africano, você vai chamar a atenção, porque a intenção da história é que ela brilhe, né? Então, você tem que chamar a atenção da criança. Então, para mim, tá maravilhoso. A minha opinião segue em frente. E a sua, Alexandre? Agora não, eu também concordo, eu também acho que a gente pode trazer esses elementos. Eu estou fazendo uma formação com um escritor de Angola, João Kanda é o nome dele, e ele tem pontuado isso sobre os contos africanos, e são as histórias africanas, e aí ele vai demarcar o que são histórias africanas, e ele vai dizer que quando a gente apresenta o conto africano, a gente vai apresentar toda a diversidade que tem em África, né? A gente vai apresentar a cultura, usar a alimentação, a moda, a linguagem, as expressões. Então, quando a gente conta uma história, a gente vai pontuar e contextualizar isso. O perigo que eu acho é que, por exemplo, é a gente não se fantasiar, por exemplo. Né? A gente não se fantasiar de... Né? Tudo bem a gente botar uma roupa e dizer eu trouxe essa roupa para vocês verem que essa roupa eu comprei quando eu estive em África, ou quando eu fui a Salvador, encontrei esse estilista e gostei muito dessa camisa. Observem que elas têm aqui essas inscrições, que elas têm esses desenhos. Assim como os indígenas, eu posso trazer um instrumento indígena para contar uma história, mas para não virar uma fantasia, né?
Porque senão eu vou agora me vestir de índio e vou contar uma história indígena. E aí eu não vou valorizar, porque aí eu vou achar sempre que o menino, inclusive, pode, no dia do folclore, estar vestido de índio. Quando aquilo, inclusive com esse termo índio, né? Porque sabe que os povos, os escritores e doutores de educação indígenas, eles dizem que índio é errado, que isso não existe, essa palavra, que não existe, que está errado em falar isso, porque isso é uma coisa pejorativa. O homem branco lá, quando ele proibiu o Tupi-Guarani, ele disse, aquele ali é o índio, preguiçoso, né? Que quer dormir o dia inteiro, que não trabalha direito, e aí traz esse estigma, né? E quando a gente sabe que os povos indígenas têm ele tem uma contribuição absurda, eles plantam, eles pintam, eles fazem de um tudo, mas menos a única coisa que eles não são preguiçosos, né? Os indígenas não são preguiçosos, jamais. A gente está falando aqui que diferenciar o figurino da fantasia é importante, exatamente, porque senão a gente vai... Não diz que é nossa, né? A gente vai dizer, o índio, né? O africano. E sem falar que o africano, nós temos quantos países em África, diversos países em África, diversas culturas dentro do próprio território africano, diversas línguas, entendeu? Eu entendi a sua pontuação, mas eu entendo também quando ele fala, quando eu narro uma história afro-brasileira, eu gosto de usar figurino africano, no sentido de mostrar para as crianças que aquilo, né? Eu concordo, por exemplo, eu já contei muita história, quando eu era contadora de história mesmo, então, por exemplo, Halloween, eu passava o mês todo de Halloween vestida de bruxo. Então, eu tinha um varal imenso de roupa de bruxo, entendeu? Então, se eu tinha um vestido para cada história. Até há pouco tempo atrás, quando eu falei que eu não tinha mais tempo, porque eu tinha que ou caminhar com um projeto, Histórias para Ensinar, que pegou uma dimensão muito grande, porque foi para fora do Brasil. Então, eu ainda com alguns livros, por exemplo, a Sofia, eu tenho um vestido específico para a contação de história da Sofia, que é rosa, que tem tudo a ver e tal. Então, eu acho interessante, é como um teatro, você tem que ter um cenário para contar aquela história. Mas não uma fantasia como você fantasia de palhaço. Eu acho que tem que ter um limiar, assim, bem fino, uma divisória, de que você pode montar um cenário para contar a história, você pode pôr uma roupa africana, você pode pôr uma roupa, por exemplo, eu tenho palitoches, que são fantoches feitos no palito, que são gatinhos, que são um monte de coisa que já fazem parte do cenário da contação, ainda mais que quando você conta para criança muito pequena, você precisa disso. Mas eu concordo também que a gente não deve se tornar ao palhaço da vez, não é isso que você está falando? Fantasiar muito Ainda mais que a cultura alheia, a roupa brilhar mais, descaracterizar a história. Porque o que tem que aparecer, na verdade, é a história. Não é isso? Os tecidos africanos são maravilhosos. Os tecidos africanos, aqui em Salvador, tem 2 lojas, deve ter mais, mas eu conheço 2 lojas, que eu morro de vontade de ter todos aqueles tecidos para mim, porque eles são lindos. E aí, por exemplo, eu conto a história de Dandara, e aí eu coloco um tecido vermelho aqui. Entendeu? Um tecido vermelho para representar ela, para fazer reverência a ela. Mas tem que ser cuidadoso, porque imagina, a gente vai se fantasiar do outro, que também é igual a gente, entendeu? Eu fico preocupado, porque é uma linha muito tênue, assim, para não virar fantasia, que é uma fantasia, então eu posso me fantasiar de índio. Mas eles são pessoas, né? São povos que têm uma cultura que tem que ser respeitada. Mas eu acho os tecidos africanos maravilhosos. Deixa eu te falar, conta uma história para nós aí, uma história curta, pequenininha. Posso contar? Vou contar então uma história. Vou contar uma história de Depois África. Que você contar, aí você pode falar o que você quiser, mas não posso ter, não sei quanto tempo ainda tem de live, então eu quero uma história. Nós temos 20 minutos ainda. Nós temos 20 minutos. Eu vou contar uma história, temos 20 minutos que eu olhei. Vou contar uma história de África, então, que está naquele livro que eu gosto muito, que é uma história daqui da princesa
que está aqui nesse livro, que eu já contei inúmeras vezes para as minhas alunas, que eu amo muito, sabe muito. Gente, Principalmente enquanto porque ele elas... está separando aí, eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer os coraçõezinhos, porque quando você deixa corações numa live, o Instagram entende que essa live está sendo relevante, tá? Então, muito obrigada para quem está deixando esses coraçãozinhos aí. E eu agradeço muito em meu nome do Alexandre. Estou aí, pronto. Vamos lá. Só tô dando uma olhada na história para poder não perder. A Tima me pegou aqui, eu não tinha me preparado. Mas quando você canta todos, qualquer uma curtir, Eu sei, qualquer eu vou uma. contar. Não, vou contar. Então, vou contar. A história que eu vou contar para vocês hoje, quem me contou foi o vento. O vento contou, soprou aos meus ouvidos a história da princesa Oiá. Mas para contar, vamos chamar o vento? Vamos chamar o vento e trazer as histórias que vou soprar no ouvido de vocês. Oiá era uma princesa linda, linda. Morava lá na Nigéria. Linda, bonita, os cabelos crespos e soltos. Oiá tinha uma coroa na cabeça chamada... Ai, meu Deus, peraí, porque eu tenho que dar um termo semir. Como me pegou desprevenido, e eu, peraí, vamos lá, a gente vai começar, é isso mesmo. Lembrei de novo, vamos começar. Oiá era uma princesa linda, dos cabelos crespos soltos ao vento. Trazia sempre na sua cabeça o seu adé. Uma coroa de palha da costa, enfeitada de búzios, linda, linda, linda. Na sua mão esquerda, ela trazia o seu eruquerê, seu cetro de princesa. E na mão esquerda, sua espada. Oiá era uma princesa linda e destemida, e gostava de muitas aventuras. Oiá era amiga de Ogum, outro jovem, muito destemido, que gostava de brincar com Oiá sempre no meio da floresta. Mas acontece, Fátima, que existia um mistério que toda vez deixava Ogum assim pensando, por que será que ela sumiu? E assim, sabe o que acontecia? Oiá, ela gostava de brincar com o Ogum. E ela gostava de sempre, no meio da brincadeira, parar tudo e começar a rodar. E rodava. Era uma alegria. Ogum ficava olhando assim, encantada da menina Oiá, com tamanha beleza. Mas aí, Oiá mirava assim na floresta e ganhava pé. Sumia de repente. Às vezes ela dizia, Ogum, eu tenho que fazer uma coisa que só eu posso ver. Então fica aí. Mas Ogum ficava muito curioso, porque isso se repetia sempre. Então, olha, saía e sumia. Mas teve um dia que Ogum, muito esperto, assim que Oiá deu no pé, Ogum foi atrás. E Oiá na frente e Ogum atrás. Frente e atrás. Quando, no meio de uma clareira, Ogum viu Oiá desaparecer atrás de uma árvore. Ele ficou olhando. Qual a surpresa de Ogum quando saiu de trás daquela árvore um búfalo. Um búfalo enorme que andava muito uma carreira tão grande que levantava uma poeira vermelha. Imagine, e Ogum correndo atrás do búfalo. E ele corria atrás do búfalo e o búfalo lá na frente. Quando de novo o búfalo parou de repente e se escondeu atrás de uma árvore. Ogum então se escondeu atrás da árvore e ficou espiando. Quando de repente Ogum viu o búfalo ficar em pé nas duas patas. É impressionante. O búfalo enorme ficou em pé nas duas patas e com as patas dianteiras pegou o chifre e puxou. Ia saindo como se fosse uma capa. Sabe uma capa? Ia saindo aquela pele toda do búfalo. E por debaixo da capa, Oiá! Ogum
ficou assim. Oh, este é o segredo da princesa Oiá. E Oiá, quando viu aquele espanto, Ogum, de boca aberta, admirado com aquela beleza, ela falou: Mas Ogum, danadinho, você descobriu o meu segredo. Então, a partir de hoje, este será o nosso segredo. Este segredo. E ela explicou: Sabe, Ogum, toda mulher, toda menina traz dentro de si a força de um animal bem forte e que em alguns momentos precisa ser colocado para fora, mas se mostrado a todos, muitos não vão entender. Vão achar que está muito nervosa, que não entendeu nada, que perdeu a cabeça, mas é a força interior, a força de toda mulher e toda menina, como disse. E este será nosso segredo. E assim, Ogum saudou Oiá, Eparre Oiá. E assim como o vento soprou no meu ouvido essas histórias, eu sopro no ouvido de vocês. São as histórias dos nossos ancestrais. Que linda, que história linda. E é verdade, né? A princesa Oiá correndo, tá vendo, com o cabelo crespo, negra, bonita dos olhos. Olha como ela era linda. É, linda. A ilustração, então, põe a capa de novo, põe a capa na frente com mais calma para a pessoa ver. Olha, gente, tá? Como é que fala esse nome? Omoba. Omoba, Histórias de Princesas. Então, olha, já tá aí, vai ficar aí para quem quiser. Como é o nome da autora? Kiuzan de Oliveira. Kiuzan de Oliveira, parabéns, Maria. Linda ela história. Ela é maravilhosa. E todas as histórias das princesas são apresentadas assim, tá vendo? Essa aqui é já. São lindas. E olha, eu vou dizer a você, Fátima, quando eu contei a primeira vez essa história na escola, eu contei com um livro sem mostrar. E aí quando eu disse, agora eu vou mostrar para vocês, olha, aí as meninas fizeram assim, ela parece comigo, professor. Entendeu? A importância de contar as histórias afro-brasileiras é trazer esse encantamento para as crianças, elas se reconhecerem na capa. Isso e assim, é tão lindo, perceberem também princesas. Sim, esse é um mito. Esse é um mito africano da cultura iorubá, que ele é um mito que vem trazido de África e vem sendo repetido, e as alorixás contam aos seus filhos, nos terreiros, e aí que usando, e esse livro tem, por exemplo, um livro do Reginaldo Prandi, que é a mitologia dos orixás, e então que usando, ela vai ouvir todas as histórias e vai recontar para as crianças, chamando ela de princesa, de que ela era pequena, sabe que ela era uma menina, quando a gente sabe que ela, o arquétipo da Yansan, da Oiá, ela é uma mulher adulta, né? Mãe de muitos filhos, ela se casa com algum, né? Quando é grande. Então, mas ela adapta isso e aproxima as crianças desses termos, né? As crianças não têm só como referência Ariel, temos só como referência a Bela Adormecida, Branca de Neve, ela tem como referência uma princesa negra chamada Oiá, lá da Nigéria, né? Eu vou te falar, você contando a história, me deu até vontade de fazer um livro também. Eu vou dar uma pesquisada, quem vai fazer um livro. É muito bonita a história. Eu acho que a gente conta tanta história e quem sabe eu não As escolho histórias uma bem afro-brasileiras também podem ser. As histórias afro-brasileiras também podem ser as histórias que os meninos negros sejam os protagonistas, né? Que as crianças negras elas sejam os protagonistas. Histórias bonitas para que a gente veja e tenha vontade de ser aqueles personagens. E a história que você contou é verdade. Toda princesa tem uma fera dentro dela, né? Sim. Toda princesa tem uma fera. Muito bacana. Você tem mais alguma coisa que você queira colocar para a gente, que você acha importante, que você separou? Porque a gente conduziu a live e as perguntas ficaram. Tinha muita pergunta. Depois a gente vai fazer outra live só para as perguntas. Então, se você quiser contar... Eu quero fazer indicações de livro. Eu quero indicar uns autores. Eu separei uns livros aqui
que são os meus livros. E aí, quando eu conto essas histórias, eu faço recontos, né? Recontos dos livros. Normalmente é isso, né? Eu pego a história, eu leio, e às vezes, por exemplo, quarta-feira é o dia da minha live, e agora que eu estou fazendo a live com as crianças, eu conto as histórias de livro. Eu falo para eles, existem histórias de boca e histórias de livro. E aí eu conto do livro, porque eu abro o livro e conto, e aí mostro a capa. E essas histórias estão aqui. Então, nessa história, por exemplo, a Kilzane de Oliveira, ela tem esse livro, ela tem uns 5 livros, se eu não me engano, e tem esse outro livro aqui que é maravilhoso, que chama O Mar que Banha a Ilha de Ogoré, que é maravilhoso, maravilhoso. E a história, olha aqui, ó, a menina negra, olha só que linda. E aí, ela conta a história da Ilha de Goré, que era um porto de navios tumbeiros, que eram os tais navios negreiros, que era um dos lugares no Senegal, que era o porto onde chegavam os negros e negras escravizados, e eram colocados nesses navios na Ilha de Goré. E aí, Kilzane, ela apresenta essa ilha, e é muito legal porque você vai ver proximidades na cultura, com a nossa cultura que a gente tem hoje, né? Os nossos alimentos, a nossa forma de falar e de relacionar com as pessoas. Tem esse que também é muito bonito, que é Os Nove Pentes de África, de Cidinha Silva, que é um livro infanto-juvenil, que é muito bonito, que fala sobre um avô que prepara esses pentes, e é muito bonito a história por trás desses pentes. Eu fiquei muito emocionado lendo essa história. Tem Zula, a Guerreira, que é de Marcos Cagé. Marcos Cagé é um autor baiano. Ele já esteve na minha live no Pé de Causas. O livro dele também, ele apresenta essa... O livro dele, ele tem uma pesquisa antropológica incrível. Ele apresenta os ambientes, a história, traz os elementos de África, assim, fortemente, inclusive para a gente aprender nessa pesquisa. Através do livro, a gente aprende muito. Temos Bucala, que também é de outro baiano, chamado Davi Nunes, que Bucala, ela é a pequena princesa do Quilombo do Cabula. Eu, por exemplo, moro aqui nessa região do Cabula, e os meninos da minha escola, aqui, que é aqui perto da minha casa, que num bairro chamado Arenoso, ele era um grande território do Quilombo do Cabula. Onde eu moro, provavelmente devia ser mais uma extensão, mas o Cabula, a sua origem ali, é num bairro bem popular daqui, que está bem próximo daqui de onde eu moro. E é isso, Fátima, que eu falo da importância das histórias afro-brasileiras, que vão além da capa, mas do conteúdo, é os meninos perceberem que o lugar onde você morava, onde você mora, onde você nasceu, ele tem essa resistência, ele foi um lugar de resistência, de história. Os meninos na minha escola não conheciam sobre o Quilombo do Cabula. O bairro, por exemplo, chama Beiru. Os meninos não sabem quem foi Beiru. Beiru também esteve no Quilombo do Cabula. E aí Davi cria essa personagem para apresentar para as crianças o Quilombo do Cabula. Isso é muito bonito. Temos aqui Daniel Munduruku, que é o clássico escritor indígena, maravilhoso. Aqui é Meu Avô Apolinário, que ele fala sobre a importância do avô dele na educação dele, inclusive enquanto ele se identifica como indígena, e quando ele se percebe indígena já grande, mas o avô dele com os conselhos, tem uma metáfora sobre o rio, assim, maravilhosa, sabe, sobre os pássaros, assim, incrível. Esse livro aqui, eu fiquei extremamente emocionado lendo. Temos aqui o Canto do Irapuru, que é de um autor indígena, que é Tiago, aqui. E também é isso, esse aqui é de outro povo, porque o Daniel Munduruku é do povo Munduruku, e esse... Ai, meu Deus, de onde que é esse povo dele? Sateré Maué. Você vê que esse aqui, eles... Então, o Daniel Munduruku, ele é responsável por todos esses outros escritores indígenas aparecerem, né? Porque foi ele que fomentou, ele é professor, doutor em educação, escritor também, escritor, né, escritor indígena, e ele conseguiu mobilizar os seus parentes, como ele chama,
seus parentes indígenas, para escreverem suas histórias, que eram histórias orais, transformarem em livros, para que essas histórias fossem difundidas, né? Então ele é um grande padrinho desses escritores indígenas. E aí isso é muito incrível. Eu separei um outro livro também dele, que é O Olho Bom do Menino. Esse livro aqui tem conteúdo acessível, ele tem audiobook, e é muito bonito também, que fala sobre um menino cego, é muito bonito também. Então são vários livros e indicações de escritores indígenas, escritores negros e negras, que fazem essa literatura, porque eu acredito, assim como eles, que olhar esse mundo sob essa outra ótica nos amplia, né? Nossa vivência enquanto ser humano. É E nos traz verdade. empatia acima de tudo, sabe? Empatia para se relacionar com os Empatia outros. pelos diferentes. E Isso. também eles estão. É o que eu acredito. Eu recebi uma crítica uma vez que disseram assim: histórias não foi feita para ensinar em relação ao meu projeto, que já existe desde 98, sabe? Olha, 1998. Mas eu tinha tanta coisa para fazer que eu não. E tanto trabalho que eu não me preocupava em divulgar. E aí o que acontece? Me disseram assim, teve uma pessoa que diz assim, projeto Histórias para Ensinar, história para divertir, não é para ensinar. E aí eu falei para essa pessoa o seguinte: olha, eu costumo ser normalmente muito educada, mas talvez eu não seja com você agora, porque toda a história ela foi feita para ensinar. Desde no tempo das cavernas, quando os pais, a sua família, que não tinha nem família, eram grupos, né? Viviam em cavernas, eles já nem falavam, eles já passavam conhecimento, contando histórias. E o conhecimento, a nossa cultura, naturalmente você ensina aos seus filhos. Quem é que ensinou pra gente que a gente não pode andar nu? Não é? Então, uma cultura, um povo é feito de histórias, e uma cultura, o que é a cultura? É aquela história contada de geração em geração e que a gente vai ensinando os nossos pequenos. E nós perdemos um pouco o hábito de contar histórias dentro de casa devido à quantidade de facilidades na internet. Mas graças a Deus que tem pessoas como você, pessoas como eu, e muitos contadores de histórias que vão multiplicando. Eu acredito que vocês são multiplicadores dessa ciência, eu vou dizer assim, sabe, de contar histórias. Porque o ser humano gosta de ouvir histórias. Ele ainda gosta de ouvir histórias. Senão, o que é uma novela? É uma história em pedaços. O que é uma série? É uma história contada em pedaços. O que é um filme? É uma história, né, em película. Então, todo ser humano gosta de uma boa história. E aí eu recebi essa crítica e foi uma resposta assim, bem dura que eu dei a ela, a essa pessoa. Mas eu acredito, então, quando você me fala de cultura afro-brasileira, é uma bandeira que eu não havia pensado antes, e é porque eu tenho uma ode, eu chamo poema mórbido. Os corvos, poema mórbido da escravidão. É um poema de quase 50 páginas, sabe? É uma história contada. Então, é a própria escravidão falando no passado, a escravidão no passado, falando com o presente, as coisas horrorosas que aconteceram em nome dela, entendeu? E dizendo no presente que ela não vai sair da mente das pessoas para que não aconteça de novo. Eu vou te mandar isso aí para você dar uma olhada, para você ver. Mas, assim, eu nunca me atinei para as histórias afro-brasileiras. Porque, igual você falou, não existe a cultura de contar. E quando eu te conheci, eu acendi a luz para isso. E eu acho bonito. Eu achei bonita outras que eu vi lá na página de vocês. E assim, é uma bandeira que agora eu vou levantar essa bandeira, sabe? Porque, conversando com você, a gente entende a importância disso. Olha, como escritora e como autora de livros infantis, eu não sabia que existiam livros escritos por indígenas. Tamanho que não tem divulgação. Você está entendendo? As pessoas, e eu vou te falar que quase todo mundo que me segue, quando essa live passar numa escola, numa periferia qualquer,
eles vão se reconhecer nas histórias que você contou, Aham, nos livros que você sim. mostrou, porque a pessoa só fala de negro como um pobre coitado também, como um subestimado, como isso, como aquilo, mas tem muito livro. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela fez um livro, A Princesinha Negra, muito lindo o livro dela, mas não são livros de raiz, como você tá, como a história que você contou, que é muito linda. Por que que a gente não conta? Porque em algum Pois. momento da minha vida, alguém me disse que a cultura africana, ela traz... Quem me disse que é tudo pejorativo, como, vamos dizer assim, a macumba? Por que que a cultura afro-brasileira, ela tem que ser uma coisa para o lado ruim? Ah, para você... Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, É assim, isso é uma mesmo. história muito bonita, independente de qualquer religião. E eu E a gostei, gente tem que assim, propagá-la. achei muito importante, né, conversar, de que você conte essas histórias, eu quero conhecê-las também. Eu vou divulgar o Pé de Causos, e aí eu quero Sim, te por falar favor. também que eu sei que você é muito atinado para essas histórias, mas eu queria saber se você recebeu o meu livro, Ana Não, não Fulô. chegou. Não Pois é, chegou os Correios. Os Correios, eu vou ligar para a Central para ver se está lá. A Central dos pois é. Correios aqui do Descobrir onde é. Teve Porque a não está greve dos chegando não por Correios. causa da quarentena. Então, teve a greve dos Correios agora, e aí talvez ele tenha atrasado, mas como ele é registrado, eu coloco os livros, foram mais de 100 livros que eu coloquei, porque Ah, teve sim. livros do Davi, que foi o lançamento, que foi vendido, Então me mande e o mandei para código. você também o Ana Fulô, para você conhecer com um papelzinho do nosso projeto, para te explicar tudo direitinho. Apesar de eu ainda não ter livros afro-brasileiros, não ter livros indígenas e histórias. Eu tenho histórias negras, por exemplo, eu tenho uma coleção chamada Todos os Gatos, e que a primeiro livro chama Todos os Gatos, que é uma metáfora de todo ser humano. Todos os Sim, gatos, todos os seres humanos. Davi, todos os seres humanos. E eu trabalho preconceito racial, intolerância às diferenças, maltrato aos animais, preconceito religioso, todos os gatos, todas as pessoas, todos os seres humanos e todas as crianças. Então, eu dou uma abertura para se trabalhar tudo isso. E o projeto sim. alcança todo tipo de história, todo tipo de gente. A intenção é contar histórias e levar livro para as crianças. E no Brasil inteiro, eu vou em qualquer lugar. Eu estou agora com um projeto para ir no Quilombo, que tem aqui, perto de Brasília, Uau. contar histórias. Mas aí eu vou ouvir as suas histórias para mim repassá-las lá. Entendeu? Porque eu Pronto, oh acho que meu vai Deus, que ser muito mais. responsabilidade. É, Que e responsabilidade. vou procurar um livro desses que você indicou para eu comprar, Sim, para eu conhecer também, para eu contar essas histórias, que eu acho que vai ser mais bacana, né? E tem sim. a Sofia, Uma Pitada de Sofia, que é o primeiro livro na América Latina que fala sobre a síndrome de Tricia Collins, que são todos livros reais, os meus personagens são reais, e é aquele mesmo do filme Extraordinário, é a Sofia, então ela tem 3 anos, eu conto a Sim. história dela, e conta a história, e eu tenho a Ana Fulô, que é uma história de adoção, que foi o que eu mandei para você, porque foi o que eu lancei em março, e tenho também esse agora do Davi, que foi encomenda dele. E tem outros, né? Tem o Marcelinho Sim, Coragem, que fala sobre o garoto Down, tem uma coleção de 9 gatos, que fala sobre menino de rua. Por exemplo, Meia-Noite, né? Meia-Noite, um gato chamado Meia-Noite, é a história de um menino de rua e um gato de rua. E os dois são negros, oh, entendeu? E eles sim. se encontram e é a história de amizade, que um salva o outro. Entendeu? Então, meus temas são Oh, assim. sim. Tem um outro que é Meia-Noite é a Lua, que ele já está na casa desse menino, e ele quer, ele está lá, tem tudo, mas ele quer alcançar a Lua, ele é apaixonado pela Lua. E ele sobe numa torre muito alta, então eu quero falar do tema das crianças que não tem, que querem o que não alcançam, sabe? Aquelas crianças que sonham ou que, sabe, que quer uma coisa, mas que não vai buscar.
Então, eu tenho esses temas. Então, a coleção Todos os Gatos são esses temas. Eu trabalho Legal. temas diferentes. E aí eu vou escrevendo e vou encaixando ali. E a Lua Crescente, que Maravilha. é esse, da Ana Flor, da Sofia, do Davi. E aos poucos eu vou mandando para você, porque eu não tenho mais nenhum livro de Todos os mande. Gatos. E não Vou tenho adorar mais o da receber. Sofia. Pois é, porque eles foram todos... Acabou, foi uma edição de 1000. Então, a gente tem a cota de doação e tem a cota de venda, porque eu preciso vender livro para doar livros, né? Sim, A gente claro. não tem. E é isso, eu queria só te falar, porque não chegou, e aí a gente conversou, e aí eu falei assim, eu quero Mas eu vou, mostrar. assim que chegar, eu te aviso. E quero contar Assim que chegar, eu te aviso. Eu quero aprender a contar a história desse jeito. Ótimo. Você... Eu tô fazendo um curso, né? Você não sabe? Eu tô fazendo um curso Não, eu tô online de falando... contação de história. Se você Não, quiser eu estou participar. contadora de... Não, eu sou contadora de história desde 98 já. Eu sou voluntária aqui da Secretaria de Cultura em Brasília desde 1998. A minha clientela são crianças que são retiradas do seu familiar por abuso, por violência e abuso sexual, por violência doméstica, para mulheres que sofrem esse tipo de coisa também. Então, eu trabalho nas periferias. Então, normalmente, assim, eu vendo livro nas feiras do livro e nas escolas particulares para eu movimentar o projeto do outro lado aqui, entendeu? Maravilha, exatamente. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, assim, o meu ocupar a público periferia, né? E também, assim, os vídeos, a gente grava vídeo, porque esses vídeos vão para hospitais, onde as crianças ficam muito tempo, hospital tem alas de internação, e que as crianças ficam muito tempo. E aí eu libero esses vídeos para ser passado lá, o tanto que quiser, para as escolas que não tem, a gente monta a biblioteca, a gente melhora a sala de leitura. Então, o projeto Histórias para Ensinar é um projeto muito grande. E a gente trabalha muito, graças a Deus. Eu vou em qualquer lugar. Eu estive na Bahia em junho do ano passado, operada, ainda consegui ficar aí 7 dias trabalhando. Aí eu fui em umas escolas contar histórias e levar livros para essas crianças. Mas eu quero aprender essas histórias que você conta. Sim. Entendeu? Vamos conversar sobre essas histórias. Vamos dialogando e aí você vai aprendendo as histórias também. É verdade. Estou aqui à disposição também. Não está aparecendo ainda o tempo para mim aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você começou a contar essas histórias, você sofreu preconceitos por contar histórias afro-brasileiras? Ou você sofre ainda preconceito, alguma coisa assim? Que é uma pergunta que fizeram aqui. Eu não sofro preconceito, não. Eu acho que o que a gente sente é uma resistência. Uma resistência a essas histórias. Né? As pessoas, algumas olham assim, né? Mas a gente, firme e forte, a gente continua. Porque é uma militância. Então, toda militância vai ter uma porta, às vezes, fechada, né? Eu me lembro de quando eu trabalhava na escola, onde eu conheci os dois, Maju e Valnei, que uma vez contando uma história de um livro que estava lá, eu trabalhava na biblioteca escolar. Uma vez contando uma história de um livro que estava lá na biblioteca, na prateleira, eu ouvi críticas. Era uma história que falava sobre Iemanjá, sobre a fúria de Iemanjá em relação ao povo. Um livro de um pesquisador muito importante, chamado Reginaldo Prandi, que todo mundo que tem os livros maravilhosos publicados pela Companhia das Letras, mas quando eu fui contar essa história para as crianças, a coordenadora me chamou a atenção, tem que tomar cuidado com essas histórias. E aí, mas eu sou muito teimoso. Eu sou muito teimoso e eu continuo contando as histórias e eu acho que tem que ser essas histórias e vão ser essas histórias, entendeu? Porque tem muita gente contando história de princesa loura. Então deixa eu contar minhas histórias, minhas princesas negras e mostrar para as meninas, para as minhas alunas,
que existem meninas tão boas e tão bonitas quanto elas, para elas ficarem felizes e dormirem contentes. Sabe, eu acho isso assim maravilhoso. Essa possibilidade de expandir a paisagem delas, assim, e possibilidades. No ano passado eu fiz um trabalho belíssimo com as minhas alunas sobre um determinado povo africano, povo Axante. E as crianças fizeram um desfile dos tecidos que elas pintaram. Assim, elas se sentiam, Fátima, as deusas. Elas amarraram turbante com os tecidos que elas pintaram. Que a gente fez estamparia com a obra desses artistas de lá de Burkina Faso. E aí a gente estampou os tecidos, elas estamparam os tecidos, eu ensinei, e elas desfilaram depois da sua obra, e elas se sentiram, sabe, maravilhosas, e o registro no final delas, assim, encantador. Então, vou continuar. Vai ter gente que vai virar a cara para mim? Vai. Mas eu vou continuar, porque isso temos que fazer. Temos que fazer com que, eu digo sempre no Pé de Causos, assim, contamos essas histórias, todas as histórias são importantes, mas as histórias dos nossos ancestrais, elas são importantes, a gente conta elas aqui para que elas não se percam. Porque, por exemplo, os povos indígenas, tem diversos povos que já não existem mais. E onde estão as histórias desses povos? Sumiram, entendeu? Mas se a gente repercute essas histórias vão continuar vivas. E a gente vai ter outras gerações repetindo essas histórias e elas permanecerão vivas. E vai ficar eternizada, né? E você Sim. contando, elas Isso. ficam eternizadas. Fica aí, fica eternizada. Eu queria te perguntar assim, por exemplo, você tem lá o Pé de Causos. Vocês, um abraço para os outros 2 membros, né? Eu não falei com eles. Então, um abraço também para quem chegou agora, contadores de histórias de Juazeiro, coletivos isso aí mesmo. Coletivos, eu não consigo ler. Coletivos de arte. Coletivos de arte. De Nádia. Então, um abraço para todo mundo que está aqui nos assistindo, que depois que vai nos assistir depois, também a gente já deixa um abraço para vocês. Sim. Mas eu quero perguntar aqui, assim, as suas histórias lá no Pé de Causos, eles podem ser repassadas, eles podem ser republicadas, né? Porque, por exemplo, eu divulgo, mas eu posso pegar uma história sua, por exemplo, e republicar essa história no meu Instagram para que outras pessoas conheçam o Pé de Causos, porque para você divulgar é só pelo direct. E quando eu, por exemplo, eu tenho eu tenho um monte de seguidores lá. Quando eu publico, eu pego a sua história e republico no coletivo Ser de Arte. Obrigada por você abrir. Quando eu republico, ele aparece lá, a publicação original, né? Pé de Causos, aparece do jeitinho que você postou, só que aparece a taxa lá, republicação. Então, divulga o Pé de Causos, né? Então, é isso que eu quero saber. E também, se eu posso indicar para professoras, pedagogas, para as pessoas que conheçam as histórias, porque é uma forma da gente divulgar o que vocês contam, né? A gente, às vezes, quando eu gosto de um projeto, eu peço para o meu pessoal para baixar, gravar aquilo ali, baixar, editar, para que eu possa mandar para os hospitais, porque muitas vezes não dá para ir daquele jeito, então eu quero mandar para os hospitais, mas eu sempre nomino. História contada por fulano de tal, sempre vai a taginha, Pé de Causos, entendeu? Não tiro os direitos quem publicou. Então, eu quero saber que você diga para as professoras e para as pedagogas se podem fazer. As nossas histórias estão ali no Instagram, ela é uma grande janela, está ali aberta, claro que com cuidado desses direitos, né? Os direitos de imagem, sim, né? Os direitos, tem cuidado de que não vá fazer um mau uso dessas histórias, mas colocando um repost, né? Para a gente saber, inclusive, o destino dessas histórias, repostando e colocando lá, como eu, por exemplo, repostei a sua publicação de hoje, tendo esse cuidado, tá lá, tá aberto. O Instagram tá aberto para todo mundo ver. E o nosso interesse é que as histórias
Eu coloco no YouTube, na minha página, tem uma página chamada Espaço Candor. Então, aí eu posto tudo que eu acho interessante e fica aberto. Podem usar, desde que respeitando, né? E tudo. E aí eu gosto de perguntar também, porque é a intenção. Por isso que eu te avisei logo no início. Ó, nós vamos fazer a live e essa live vai para tudo quanto é lugar. Então, é um sopro no vento isso daí. Sim. Eu posto no meu blog, o meu blog, ele é mais fora do Brasil, ele é mais acessado na Europa, na África, por lá, do que aqui no Brasil, que chama o meu blog também, que é Espaço Candor. Então, assim, eu posto em várias redes para que essa ideia sua, que eu acho interessante e que eu acho importante que as pessoas conheçam, seja disseminada. Eu acho que a gente tem que ter a grandeza de reconhecer a importância do outro. Entendeu? Então, é por isso que eu faço. Então, antes eu não fazia isso, essas lives. Mas com a quarentena é o jeito. Então, eu publicava as coisas, graças a Deus, porque aí eu pude te conhecer, né? Porque eu era péssima com a internet. E aí eu tenho uma voluntária aqui no projeto, que ela é ótima com a internet. E aí ela foi me ajudando, foi me adaptando e foi jogando tudo que o material que eu tenho de trabalho, ela vai jogando aos poucos. Tem na nossa página, no Facebook também, que é Histórias para Ensinar, no Facebook. Sim. Então, a gente vai colocando aos poucos. E aí eu comecei a andar para frente. Então, eu falei assim, olha, eu quero que isso alcance, eu quero que a sua história alcance a escola de brasileiros no Japão. Você está entendendo o que eu quero fazer? Maravilha. Aí eu vou mandar para lá. Os brasileiros que estão em Washington, vou mandar para lá, vou mandar para eles. Então, eu vou disseminando aquilo que eu acho importante. Por isso é que eu te perguntei. São ideias boas. São ideias boas que a gente precisa repercutir no mundo ao vento, né? Mas com cuidado, com a autoria, porque essas pessoas... Por isso que eu falo a você que eu conto recontos de história, com cuidado de falar dos autores. No meu canal, por exemplo, eu digo, é inspirado no livro de fulano, que é editado pela editora tal e etc. Dando todos os nomes, porque é importante isso, né? É uma produção. Você tem como olhar o tempo nosso aí? Porque aqui eu não estou entendendo, viu, Fátima? Já são 9h20 e essa live não termina, eu não estou entendendo. Eu também não. Vamos. Então, 9h20, né? Eu estou aqui preocupada, falei, uai. Mas então, vamos para nossas considerações finais, então. Eu acho que até o Instagram gostou da nossa live hoje, né? Porque ele não nos bloqueou. Até ele gostou. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com você, Fátima. Uma pena que seu livro não tenha chegado a tempo para eu falar aqui ao vivo para você, as pessoas que vão assistir sobre o seu trabalho. Mas ele vai chegar e assim que ele chegar eu te aviso. Foi muito bom estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa, fazendo considerações importantes sobre as histórias afro-brasileiras dos povos originários, né? Dizer isso, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ter cuidado com a cultura do outro também, né? Não fantasiar, não exotizar, não endemonizar o que é do outro, o que é diferente, né? Vamos conhecer. A gente pode conhecer e não gostar. A gente não pode ter um preconceito e criar uma barreira e aí dizer, não, aquilo não presta. Vamos, né, nos deixar aberto e disponível para o que é diferente no mundo, que é um mundo diverso, são diversas culturas, diversas histórias, diversas línguas e diversas pessoas, né, que compõem esse mundo. Então vamos lá fazer ele mais bonito, com mais arte. Eu te agradeço. Eu aprendi imensamente com você. Você é uma pessoa iluminadíssima, muito, muito mesmo. Obrigado. Um abraço para os outros 2 membros lá. Me fala o nome deles. Maju e Valnei. Maju e Valnei. Então, um abraço para os 2, que eu acho que só de fazer parte do grupo com você também devem ser pessoas iluminadas e preocupadas com o mundo, né? Para o mundo melhor. E é isso, é minha gratidão, recebo minha gratidão do fundo do meu coração. Namastê para vocês, que Deus habite sempre no coração de vocês.
e que a gente possa ter Maravilha. projetos juntos, que a gente possa se organizar, Uhum. que a gente possa se encontrar, que Deus, que o universo conspire ao nosso favor para que a gente possa, um dia, quem sabe, fazer uma coisa juntos aí, né, no seu local, para eu possa E conhecer aí também em Brasília. que você venha para cá. Mas você já está convidada, assim que tiver uma feira, que quando começarem as feiras literárias, você não é um escritor, mas eu vou te trazer para você contar histórias. Eu vou escrever você junto comigo para que Ótimo. você conte algumas histórias. Eu não vou te dar Maravilha. sossego, não. Pode ficar Maravilha. tranquilo que Muito eu não vou te obrigado. dar sossego. Obrigada, tá? Muito Obrigada a obrigado, viu? todos que Muito estavam obrigado. aqui Boa noite. conosco. Sintam-se abraçados, beijados e Beijo. tudo de bom. Muita luz no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muito. Obrigada, viu, Alexandre? De coração. Obrigado a você. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Namastê. Tchau, gente. A todos, um Até. abraço. Fiquem com Deus. Tem muita gente, viu? Eu tô até com dó de encerrar a live. Um beijo. Um beijo. Tchau. Fiquem com Beijo. Deus. Tchau, Beijo. tchau, tchau.